É esperto, ó. Tá ligeiro. Meu cordial boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem saúdo a todos os vereadores, saúdo aos cidadãos e cidadãs presentes e ao público que nos assiste. É uma honra grande estar aqui agora, agradeço o gesto verdadeiramente democrático desta casa, após eu me manifestar publicamente contra a decisão exarada pela maioria desse plenário, me conceder espaço para expor os meus motivos e agradeço especialmente ao vereador Augustão, que propôs, e a todos os vereadores que aprovaram. Parabenizo por esse gesto, demonstra que vivemos numa casa verdadeiramente democrática e com a preocupação com o cidadão. O projeto apresentado pelo Poder Executivo, com vistas à sessão que foi proposto pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que fosse alterada para doação, não sei se assim ficou, não vi o projeto, a redação final, ele, no seu próprio artigo 3º, ele diz que a cessão do bem público se efetivará por termo de cessão de uso, com cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio público, se ocorrer algumas circunstâncias que são elencadas pelos incisos 1, 2, 3 e 4. O 1 diz assim: transmitir a qualquer título o bem doado. 2. Mudar a destinação prescrita nessa lei. Terceiro, aliás, só são 3. Terceiro, não obedecer aos padrões e normas estabelecidos pelas leis municipais 3746 de 2015 e 3265 de 2006. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a lei 3265 de 2006 é o plano diretor urbano do município, aprovado após uma extensa discussão pública, uma ausculta pública, uma das leis mais discutidas em Ilhéus. Ela traz aquela área como área especial de interesse ambiental. Em área especial de interesse ambiental, não comporta edificações. A Lei 3746 é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, aprovada e sancionada em 15 de outubro de 2015. Ela zoneia o município, a cidade, a área urbana, em 60 zonas, considerando centro, sul, norte e oeste. E considera a área da avenida fora do zoneamento que a lei atende. Significa que não existem parâmetros urbanísticos para fazer qualquer edificação naquela área. Quando da doação do terreno no Jardim Atlântico, logo em seguida, a transcrição notarial do documento, recebi uma ligação e posteriormente por e-mail da arquiteta responsável pelo projeto por parte do TJB, me pedindo os parâmetros urbanísticos da área. Significa que precisa saber quais os recursos exigidos, frente, fundo e laterais, qual a altura máxima permitida para a construção, qual o coeficiente de ocupação, qual a taxa de ocupação, e aí você faz o projeto fundamentado nesses parâmetros que estão expostos na lei, dispostos na lei, e cada um com seu, inclusive, tipo de utilização da área. C1, C2, C3, área comercial 1, 2 e 3, e na lei tem a descrição de cada que corresponde. R1, R2, R3. R1 é residência unifamiliar, R2, dois pavimentos, R3, mais de 2 ou quanto seja, enquanto a lei permitir. O vereador Ademir é construtor, sabe bem dessa lei. I1, I2 e 3, tipo de indústria. Então, as permissões de uso e os parâmetros estão definidos nessa lei. Para a área em tela, não existe parâmetro. Em tese, não pode ser aprovado nenhum projeto, salvo se for modificada a lei.
Então, o próprio projeto já mostra que a lei, sendo ferida essa lei, ele reverte, então ele estaria natimorto. A base cartográfica feita para o projeto foi uma base cartográfica antiga. Inclusive, hoje eu conversei com o topógrafo responsável por isso. Ele usou o datum WGS 84 numa base cartográfica antiga. E eu, quando plotei as coordenadas que dispõe no projeto, ele pega inclusive uma parte do centro de convenções, da parte cercada do centro de convenções, salvo melhor aferição, né? Posso ter errado, mas em tese eu diria que existe uma sobreposição da área doada dentro da área que já está com o uso do centro de convenções que pertence ao governo do estado da Bahia. Me baseei nos 3 pareceres ofertados que estão dispostos publicamente. O parecer da comissão, o parecer da vereadora Enilda e o parecer do vereador Vinícius. Os pareceres, o da comissão não cita as 2 leis principais, que são a lei do plano diretor e do... Estou falando peço todas as vendas e com todo respeito, sem nenhuma intenção de fazer qualquer ofensa pessoal, nada pessoal aqui. A discussão é de interesse público, né? No parecer da vereadora Enilda, que opina pela rejeição, e no parecer do vereador Vinícius, eles citam a lei 3265, mas não citam dizendo que a área é de interesse ambiental, né? E no final do parecer do vereador Vinícius, ele sugere que seja aferido por um expert, a palavra, acho que se não me engano é essa que está lá, né? Um perito, vamos dizer assim, de forma mais técnica, para que se defina se a área é ou não da União. Mas não cita, e acho que deveria ter citado, que poderia ser esperado essa decisão para que fosse colocada em votação a proposta, né? Então, sinto que os pareceres eles têm pouca fundamentação, sobretudo na legislação municipal aprovada por essa casa e em vigor, né? A folha de número coordenadas 496-364, assinada pelo Ministério do Planejamento, Secretaria do Patrimônio da União, cujo recebimento eu fiz diretamente no prédio do SPU em Salvador, da SPU em Salvador, ela traz aqui a linha de pré-amar máxima de 1831, que é do Decreto-Lei 9760 de 1946, do amarelo lá do estado de Santa Catarina, e que vale para Ilhéus. Essa carta, assinada pelo Salvo Melhor Informação, está em vigor. Deixo aqui para a Câmara, se alguém quiser interessar e ver. Eu recebi no SPU, é público, ela tem de Olivença até o Porto, de Olivença até o Acuípe e do Porto até o Sagi, eles não disponibilizam. A SPU não disponibiliza. Fiz de todas as maneiras exceções para tentar pegar. Não disponibiliza porque existe uma modificação na linha da costa, mas a linha legal, a LPM, linha de pré-amar máxima, continua valendo. Então, na parte norte, a linha de pré-amar máxima, ela está no mar. E em alguns lugares ela ganhou acreção de terra. Então, a área da avenida é uma área de acréscimo de terra de marinha. E por si só, continua sendo da União, no meu pequeno entendimento, salvo melhor juízo ou superior avaliação, que pode ser feita por uma consulta pública que deveria ter sido feita pelo município e talvez até pela própria Câmara, me perdoe a sinceridade, antes da aprovação do projeto, né? Parabenizo o presidente e os seus ilustres pares e as ilustres pares por essa decisão agora de fazer com que seja criada uma comissão para discutir, porque a Cidade Nova precisa, a avenida precisa de um projeto inteiro, macro, mesmo que venha a ser feito modulado. Recebi uma crítica de um radialista de que eu reclamava porque era morador. A velha reclamação do morador. Não é verdade. Eu sou morador temporário. Todos nós somos temporários onde moramos, né? Posso mudar de casa e posso até vir a faltar. E a avenida vai continuar e a cidade vai continuar. A gente precisa de ter o pensamento grande. A decisão de fazer um fórum ou outro equipamento na avenida é uma decisão que leva a um adensamento desnecessário de onde já está ocupado. A avenida precisa ser uma área de lazer, uma área de bucólica, uma área com equipamentos de
a praça de alimentação, com praça esportiva, para que a gente tenha um lugar que seja uma ambiência de todos, né? Não é de quem mora na avenida. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo banho de mar na avenida e moro em frente. O município passou a integrar um convênio com a SPU para a gestão das praias urbanas. Não significa que Ilhéus, que a prefeitura tem gestão sobre toda a linha de praia de Ilhéus. Em Ilhéus é dito que tem 100 quilômetros de praia. É um engano dizer isso. Nós temos 71 e quase 72 quilômetros de praia. Nós temos 100 quilômetros de costa, de linha de pré-mar, porque a linha de pré-mar, ela avança nos rios até onde a maré tem interferência, tem influência. Então aí nós temos aproximadamente 100 quilômetros de costa, de linha de pré-mar, mas de praia nós temos apenas 72 quilômetros. E desses 72 quilômetros, apenas 5 trechos que eram praias urbanas, considerando os dados censitários de 2010, foram inclusas nesse convênio assinado com o município, homologado pelo Ministério do Planejamento. A gente tem um trecho do São Domingos até o São Miguel, entrando um pouco na Barra do Almada. Tem um trecho o segundo trecho vem da Passarela até chegar no Porto. O terceiro trecho é da Praia da Avenida, do lado do Porto, até chegar um pouco depois da Cabana do Conde Badaró, entrando na Baía do Pontal. O quarto trecho vem do Boca do Mar, em Baía da Ponte, até o Sítio Paraíso. As barracas todas de praia estão fora dessa gestão que o município tem. E depois o último trecho, o quinto trecho, é da Praia do Batuba até a Praia do Cainalgo, em Olivença. Eu disponho, eu tenho cópia, tirei cópia de toda a documentação que passou na minha mão quando secretário de Planejamento, quando foi tratado esse assunto. Eu estou incluso lá no Ministério, e eu acho que ainda não foi modificado pelo município, porque eu recebo os e-mails como suplente de Hermano. Eu fiz questão de botar Hermano como titular, porque Hermano é servidor efetivo, concursado, e eu não sou, tinha mandato e era secretário temporal, agente público, político, então entrei como suplente, né? Então, há um engano em se pensar que esse convênio dá direito ao município fazer doação, fazer cessão de uso. Não dá. O convênio está aqui, disposto para quem quiser ver. Ele tem a finalidade de estabelecer gestão dos espaços litorâneos, sejando melhoria continuada, orientada para o uso racional e requalificação ambiental e urbanista do território. Ele elenca o que o município tem que fazer e o que não pode fazer. E dentre o que não pode fazer, está escrito aqui, em nenhuma hipótese, é o parágrafo 1º do inciso 2, da cláusula 7ª. Em nenhuma hipótese, o município poderá transferir a terceiros direitos reais ou demais direitos dele decorrentes em relação às áreas de que trata esse termo de adesão. Então, houve a doação do município para a área, a cessão do município para a área do Açaí, houve a cessão do município para o Barcelona. Eu entendo que foi de forma errada. Representei contra a cessão do Açaí no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, pela forma, no Federal pela questão da Seara de Marinha, e no estadual pela forma como foi concedida, sem nenhum certame licitatório. Escolhi a quem dá e dei. Não gosto de fulano, não dou. Não é dessa forma que o serviço, a impessoalidade e a transparência que é exigida pela legislação não permite que isso seja feito. E agora pelo Barcelona. Além de não existir, como disse aos senhores e senhoras, parâmetros urbanísticos para a construção naquela área. Dessa forma, a ser sancionada essa lei, tenham certeza, senhores, que sem nenhuma questão pessoal irá ocorrer demanda judicial para se questionar a constitucionalidade e a permissibilidade de se construir naquele espaço, né? A proposta, eu sei disso, me foi dito por um juiz, e eu participei dessas tratativas desde quando foi a primeira procura de terreno, é fazer uma permuta com o prédio do fórum.
Então, permutar é ótimo para a prefeitura, o prédio do fórum, mas não pode ser feito numa área que não é do município. Eu não posso dar o que não é meu. Entendo eu que é assim, salvo se o SPU disser que o município pode passar. Aí a gente vai ter a segurança de ter, que pode ser feito, né? Mas fora disso, ainda tem que ver a questão da legislação lá. Entendo que é imperativo que a gente pense grande. Essa comissão que aqui se instalará hoje deve pensar não somente a questão da Avenida Soares Lopes. Digo ao senhor presidente, digo aos senhores vereadores que a sociedade civil já se mobiliza para isso. Já tem um grupo que está discutindo, propor ao município uma discussão e ofertar ajuda para que se possa pensar um projeto que venha a ser aplicado naquele lugar, né? Então, senhor presidente, senhores vereadores, essa foi a minha posição. A posição de que, se ali for construído o fórum, é um erro grave para o município de Ilhéus. Um fórum, um shopping precisa ser vetor de crescimento para a cidade, levar a cidade a crescer de forma induzida, planejada, porque nós estamos crescendo de forma forçosa, sem nenhuma preocupação com as necessidades primeiras das pessoas. Isso trará graves problemas no futuro para o município de Ilhéus, como está ocorrendo na zona norte de Ilhéus. Precisamos discutir, essa Câmara precisa abrir a discussão com o poder público estadual e com a sociedade civil, para que se busque uma área para que seja feito um centro administrativo de Ilhéus. Nós precisamos ocupar e tomar conta do território entre Ilhéus e Itabuna, porque Itabuna, cada vez mais, eu tive em reunião com o prefeito de Itabuna outro dia, que ele me pediu, e eles têm preocupação de avançar para outros vetores, para não ocorrer essa questão da conurbação com Ilhéus. Eles estão tendo essa preocupação lá. Eu tive 2 dias seguidos em reunião com o prefeito, reunião de uma tarde e outra de uma manhã, né? Me pediu algumas informações, eu fui dar. Estou dizendo isso não é como confidência, mas que foi uma coisa aberta e pública, né? Então, a gente precisa pensar e tomar conta do território é imperativo. Você ter um espaço que seja um centro administrativo, definido uma área que seja da Prefeitura, do TJB, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que hoje está sem recurso para fazer, mas amanhã pode ter o recurso, desde que já tenha a área, até pode adiantar o projeto. E aí a gente vai ter um lugar que, como o Palácio Paranaguá, há 110 anos... Há 114 anos que ele foi construído, era um mundo de construção para o espaço que Ilhéus ocupava. E agora a gente precisa ter um lugar decente. Essa casa precisa ter um lugar mais decente do que esse aqui, né? Essa questão de distância ficou para trás, porque hoje você tem capacidade de ter locomoção e mobilidade para levar as pessoas no ir e vir, atendendo a demanda de cada um. Então, para finalizar e fora do assunto, eu exorto aos senhores vereadores, ao senhor presidente, uma coisa. Está ocorrendo no município uma despreocupação em cumprir os prazos rituais exigidos na nossa Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica. Essa casa aprovou em 11 de maio uma homenagem ao ex-vereador e um grande amigo meu, inclusive de todos nós, Nel Bastos, denominando uma rua Nossa Senhora Vitória. E no projeto do vereador Ivo Evangelista. E uma homenagem à mãe Laura Sandoiá, no projeto do vereador Kaique e da vereadora Enilda. E até hoje não foi sancionada a lei. E a lei orgânica diz que 15 dias após úteis, não sancionado e não vetado, a Câmara tem que promulgar. No dia 25 de junho foi aniversário de Nel, nós queríamos fazer uma homenagem a ele, colocando a placa na rua, e não foi possível. Dia 30 agora será 1 ano da sua morte e não vamos poder fazer porque não foi sancionado essa lei, né? Então, me desculpem, sair um pouco do assunto, mas é um desabafo de quem ama essa cidade e preserva a nossa história, a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade. Sei que não cabe discussão, mas estou à disposição de qualquer demanda que possa ocorrer, né? Discussão haverá sendo sancionada posteriormente, mas nas barras da justiça, sem nenhuma zanga para ninguém, apenas cumprindo o dever cívico que nos é imposto. Muito obrigado. Desculpe se